O Jornal da Band FM Sorocaba segue ouvindo, acompanhando com todo o DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação esse período eleitoral. Temos falado muito a respeito de eleições e vamos seguir nessa jornada de levar até vocês as informações locais de Sorocaba, as informações de Votorantim, as informações da nossa região e também acompanhando sempre o cenário quando políticos passam pela nossa cidade. E nesta semana, na cidade de Sorocaba, o delegado Palumbo esteve por aqui, é vereador na capital paulista, e estamos recebendo aqui no estúdio, acompanhado do vereador de Sorocaba, Vinícius Zait. Vinícius, vou pedir até licença a você e começar com o meu boa noite com o delegado Palumbo. Boa noite, bem-vindo à cidade de Sorocaba. Já sei que é uma cidade que já frequenta, passa por aqui em tantas outras oportunidades. Obrigado por essa visita aqui no estúdio do Jornal da Band. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui em Sorocaba, agradecer a vocês da Band, vereador Vinícius, é uma honra estar aqui. E realmente eu tenho bastantes amigos aqui, aliás, fui visitá-los, é uma cidade que eu gosto muito, é uma cidade próspera e voltarei mais vezes. Claro, vamos falar muito sobre política, vamos falar sobre eleição, vamos falar sobre serem pré-candidatos, mas meu boa noite também ao vereador Vinícius Zait, pré-candidato a deputado, mais uma vez aqui no estúdio do Jornal da Band. Vereador, obrigado pela presença. Obrigado, Lucas. Muito boa noite, delegado. É um prazer estar recebendo você aqui na cidade de Sorocaba. É um prazer imenso. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Band. É sempre um prazer estar com você, Lucas. Palumbo, vamos contar um pouquinho da história. Quem está acompanhando, claro, seus perfis nas redes sociais, com seus centenas e milhares de seguidores, mas conta um pouquinho, para começar essa jornada aqui no Jornal da Band, nós temos feito isso. Quando um pré-candidato passa por aqui, ou quando um já candidato oficializado em convenção passa por aqui, nós sempre perguntamos. No caso, a pergunta para o senhor não é o porquê quer estar na política, quer ser deputado, porque já é um vereador, vamos falar bem disso, ser um vereador na capital paulista, mas a pergunta que eu faço, como que surgiu lá atrás essa ideia? Delegado, deixar a polícia e vir para a política? Olha, eu sempre fui uma pessoa que dei muitas entrevistas, né? E um certo dia eu estava em Ribeirão Preto, na casa dos meus pais, almoçando, e o Datena estava lá, que ele gosta muito do meu pai, da minha mãe. Aí ele falou, por que você não entra para política? Você só reclama das leis? Eu falei, eu não, só tem tranqueira lá. Aí ele falou assim, então você não pode reclamar, já que você não quer entrar. E eu fiquei aquilo na cabeça. Aí numa certa ocasião eu era o Garra 01 da divisão de operações especiais, eu comandava todo o Garra. E no prédio novo, já estávamos em pandemia, o Dória apareceu para inaugurar, aglomerando as pessoas. E eu não entrei, eu fiquei na calçada. O meu chefe na época ligou, ô Palumbo, entra aqui para comentar o governador. Não vou entrar, não podemos aglomerar, sendo irônico. Ele falou, pelo amor de Deus, é o governador. Eu falei, não posso entrar, não vou aglomerar. Ficou eu, 2 delegados e uns 10 investigadores nisso. Bom, nisso chega o Major Olímpio, quase sai na mão com o Dória, e depois eu apareço numa foto ao lado dos policiais que ficaram lá fora, junto com o Major Olímpio. Fui chamar na delegacia geral, o delegado geral me questionou por que eu não tinha entrado para cumprimentar o governador. Eu respondi que eu prestei concurso para delegado e não para puxar saco de governador. Pronto, ali começou o inferno na terra para mim. Que iam me tirar de lá, que não sei o que. Eu peguei e fui para a política. Eu já não estava mais aguentando tanta ingerência política na polícia. Falei assim, eu vou embora disso aqui. No meio da campanha saiu eu, o japonês, um ex-jogador do Palmeiras, o Wendel, e mais um amigo que estava me ajudando. E no meio da campanha falaram, você sabia que a campanha de vereador é a mais difícil do Brasil? Eu falei, meu Deus do céu. Se eu perder isso aqui, provavelmente o Dória vai me mandar lá para a ponta do estado, né? Eu tô ferrado. E eu comecei a trabalhar. Tinha recusado o fundo partidário. Fui de 0 dinheiro público nisso daí. E depois Deus acabou me honrando com 118 mil votos. Fui o terceiro mais votado e o primeiro sem fundo partidário. E quando se fala de uma campanha para vereador, agora numa pré-campanha para deputado, você sente algum tipo de proximidade? Porque eu estou falando, é um vereador eleito por uma capital paulista com mais de 100 mil votos. Tantos outros vereadores foram já eleitos, serão eleitos com menos de 100 mil votos, ou seja, outras pessoas são eleitas para deputado com menos de 100 mil votos. Vê alguma referência ou facilidade de fazer? Não, quem já passou para isso de vereador em São Paulo está mais tranquilo. Como tem enxergado então o cenário atual como pré-candidato? Não, é muito difícil a política. Não existe vitória sem sacrifício. Eu trabalho muito, eu saio de casa às 6, 6h30 da manhã, trabalho 12, 14 horas, fico sem ver a minha família que eu amo. Para mim, as prioridades da minha vida são Deus, família e trabalho.
E outro dia eu estava com a minha mulher, que eu amo demais a minha esposa, sou grata a ela por tudo que ela faz por mim, por tudo que ela representa para mim. E ela falou, ô Mari, ela me chama de Mari, né? Você não percebeu que você não vai mais jogar bola com a Antonella, você não tá mais ficando com a sua filha, que a política consome demais. Aí num certo dia, eu tava no Palmeiras, eu sou sócio do Palmeiras, sou diretor lá do Palmeiras, conselheiro, vamos almoçar com a família. Eu olhei pra minha filha e falei, minha filha tem 16 anos, filha, você tá usando aparelho? Ela falou, pai, faz 1 ano. Vereador Vinícius, eu preferia ter tomado uma surra, igual os treinamentos que nós tínhamos lá no GOI de vez em quando, que rolava uma pancadaria, muito tempo atrás, do que ter ouvido aquilo da minha filha. Aquilo lá doeu demais pra mim. Então a política me desgasta demais, porque a gente tenta fazer o certo. Eu não aceitei cargos na Prefeitura de São Paulo, eu não aceitei secretarias na Prefeitura de São Paulo para levar o meu mandato de forma independente. Tanto é que votei contra o prefeito, que é do meu partido, várias vezes. Porque eu quero ter uma coisa que chama-se paz e independência política. É muito difícil isso, você fica sozinho. Eu propus agora uma CPI para investigar a máfia dos transportes e chove ameaça de morte no meu celular. Chove. Acontecia na polícia? Acontecia. Mas não com tanta frequência como está acontecendo agora. Os inimigos na política são muito mais cruéis e perigosos do que na polícia. Então é muito difícil ser político quando você tenta fazer a coisa certa. Eu vou para cidades do interior, eu sou de Ribeirão Preto, viajo muito interior, eu adoro o interior. E aí as pessoas falam, olha, aquele político tal, que vai investir tal, que desce de helicóptero, comprou as lideranças. Eu falei, vá com Deus. A pessoa que se vende vai ter sempre alguém com dinheiro a mais para pagar ele. Eu não quero gente assim do meu lado, que vá com Deus, que vá para o inferno. Essa que é a verdade. Então a política é suja. Não é fácil, não. É como você entrar num chiqueiro e não sair fedendo a porcos. É muito complicado isso aqui. Conversar com o vereador, vamos voltar com o pré-candidato vereador de São Paulo, delegado Palumbo. Vamos conversar mais a respeito dessa questão envolvendo a política numa capital, porque é sempre importante esse cenário. Trazer aqui para o interior essa realidade de alguém que já teve mais de 100 mil votos e que é vereador numa cidade como São Paulo e até tirar algumas curiosidades a respeito disso, que é ser vereador na capital paulista. Mas, Vinícius, conversamos até recentemente com você aqui no Jornal da Band a respeito de pré-candidatura. Como tem seguido essa questão da pré-candidatura em Sorocaba e mais, reforçar aquilo que seriam as suas bandeiras na sua pré-candidatura como deputado. E vou fazer a mesma pergunta que fiz ao delegado Palumbo, que é vereador em São Paulo, a você. Percebe essa diferença? Você já passou por uma campanha, você já foi eleito vereador na cidade de Sorocaba, uma importantíssima cidade do Brasil, não só do interior de São Paulo, mas no Brasil. Tem percebido agora, nessa caminhada como pré-candidato para deputado, diferenças nas campanhas, ainda que oficialmente a campanha não começou? Isso com certeza, né, Lucas? A gente pode perceber isso diariamente. Nós estamos correndo todo o interior, todo o estado de São Paulo, principalmente a região metropolitana de Sorocaba. E aí a gente acaba também atingindo um pouco mais da região administrativa de Sorocaba. A diferença é que Sorocaba tem 700 mil habitantes, comparado a São Paulo, é uma cidade muito menor. Então, como o delegado teve 118 mil votos, uma votação praticamente que já dá a você um cargo a deputado federal, estadual. Diferentemente, aqui de Sorocaba, onde eu tive quase 4 mil votos, a gente tem que buscar fazer 10, 12 vezes mais essa votação para conseguir atingir o coeficiente para estar eleito. Mas eu acho que é um desafio, eu tenho 23 anos, eu gosto de desafios, aceitei esse desafio quando eu tinha 21, estou aceitando essa missão aos 23, para correr junto com daquilo que eu acredito, com os meus princípios, com os meus valores. Compartilho muito das opiniões do que o Palumbo falou agora. Realmente é muito desgastante a política, a gente envelhece cada vez mais e mais rápido, né? Eu sempre brinco quando as pessoas falam assim, pô, mas você é novo. Eu falo, quantos anos você acha que eu tenho? As pessoas, 30, 28, 32. Aí quando eu falo 23, as pessoas falam, caraca, não parece que é 23. Eu falo, mas é 23. Então a gente acaba mesmo se distanciando um pouco da família, da nossa mulher, de tudo aquilo que nos cerca, que a gente gosta, dos amigos. Mas infelizmente a política consome a gente dessa forma, para a gente poder fazer aquilo que a gente mais gosta, que é trabalhar para a população. E é isso que a gente tem feito na cidade de Sorocaba. E o nosso desejo agora é fazer pelo estado de São Paulo. Claro, você alinhado com Jair Bolsonaro, alinhado com Tarcísio, esteve recentemente na cidade de Sorocaba. Como você tem visto
Todos falam, ou a maioria fala, que pesquisa é uma fotografia desse momento. Nós temos nessa semana uma pesquisa do Instituto do Paraná, Pesquisas, que traz Haddad em primeiro lugar, traz em segundo lugar Tarcísio, traz em terceiro lugar o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que nós conversamos com exclusividade no Jornal da Band na semana passada. Como você entende esse cenário? Essa fotografia, claro, é só um recorte, uma pesquisa entre tantas outras que vão surgir. Mas dessa que eu coloco para você, da Paraná Pesquisa, como você enxerga esse retrato? Olha, eu acho que a gente pode perceber isso no estado. Claro, o Haddad, eu sinto que ele está levemente na frente, né, ainda do Tarcísio, mas eu não vejo com uma disparidade tão grande, né? Não vejo uma diferença tão grande entre eles. Acho que quando efetivamente entrar a posição do Bolsonaro, na campanha, o Tarcísio tende a ganhar mais pontos percentuais e se distanciar do Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia, o atual governador, PSDB, amigo João Dória, né? A gente nunca pode deixar de esquecer isso, que Dória e Rodrigo Garcia são a mesma pessoa, é o mesmo governo, é a continuação um do outro. E acho que São Paulo está cansado do PSDB, São Paulo está cansado dos desmandos do PSDB, e a gente não pode aceitar isso novamente. Tem injetado muito dinheiro por toda a região. E lembrar o cidadão sorocabano, e principalmente a cada morador da nossa região metropolitana de Sorocaba, que Sorocaba foi a região que menos recebeu investimentos do governo do estado. A gente recebeu 109 milhões, enquanto a região da Baixada Santista recebeu 758 milhões de reais em investimentos. Então a gente também tem que deixar essa lembrança. No cenário federal, eu não consigo enxergar esse eleitorado do Lula. Não consigo ver nas ruas. O cara fica dentro de casa, até na própria convenção do partido dele ele não apareceu, toda vez dando uma desculpa atrás da outra, problema de saúde, ou porque ele pegou Covid, ou porque não sei o quê. E quando a gente conversa com as pessoas nas ruas, a gente não sente esse eleitorado todo. Eu acho que até o Palumbo pode falar muito melhor, que tem uma popularidade muito maior que a minha, mas a gente, quando sente ter um pouco de probabilidade, a gente está na rua, a gente gosta de ser recebido pela população. O Palumbo sempre me falou agora, eu gosto de estar com o povão, onde a gente vai almoçar, leva a gente a almoçar num restaurante que tenha bastante gente, eu gosto das pessoas. Então, você percebe que o Lula não tem isso. Um político que tem uma aprovação de 50%, 53%, acho que estaria na rua, com uma eleição praticamente ganha no primeiro turno. E a gente não vê isso acontecendo. Estamos conversando no Jornal da Band de hoje com o vereador de Sorocaba, Vinícius Ait, pré-candidato a deputado, também conversando com o pré-candidato a deputado, delegado Palumbo, vereador na cidade de São Paulo. Vou voltar num assunto colocado pelo senhor aqui, a questão envolvendo aberturas de CPIs, ameaças de morte e tudo mais. Para quem está na política, falaria o seguinte: olha, eu estou na política, sou vereador na capital paulista, estou recebendo uma série de ameaças, tento fazer e não vai, de repente, dentro do meu próprio partido não encontro apoio, eu vou desistir de tudo isso. E no meio desse cenário de ameaças e de reveses na caminhada, fala, não, eu vou tentar um outro cargo, eu vou tentar para ser deputado. Por que disso? Essa é uma insistência com a política? É acreditar que dá para ser diferente um dia ou que não? Independente de ser a política diferente, eu vou ser diferente. Olha, eu sou uma pessoa muito esperançosa, né? Eu acredito muito em Deus e acredito em dias melhores. O que me motivou a buscar um cargo de deputado federal é justamente essa CPI. Eu preciso de 19 assinaturas para abrir uma CPI da máfia dos transportes de São Paulo, que todo mundo sabe que existe. Estamos falando de um universo de quantos vereadores? 55. 55 a minha assinatura e mais uma, mais ninguém. Então fica difícil, né? Fica muito complicado. Desde quando eu trabalhava no grupo de operações especiais, no ano de 2001, já se ouvia falar e já tinha o crime organizado tomando conta dos pirueiros. Os pirueiros, naquela época tinha muitas peruas fazendo transporte, tinha que pagar propina. E hoje a mesma coisa. O DEIC instaurou uma investigação aonde, ao que consta, parece que tem um vereador lá de São Paulo do PT envolvido. E ninguém quer abrir uma CPI. Ninguém quer abrir. Por quê? Por medo de represália política ou por medo de ameaça de morte? As ameaças vão vir em mim. Porque a CPI tem poder de investigação. Eu não preciso passar pelo crivo da Câmara para trazer, por exemplo, um secretário, para trazer, por exemplo, uma pessoa para ser ouvida. Eu tenho poder de polícia, eu posso intimar essa pessoa, ela tem que comparecer lá. Mas eles têm medo. Eles têm medo porque sabem que eu vou descobrir. E sabem que a casa de muito político vai cair. Ah, mas vão te ameaçar. Eu já sabia que iriam me ameaçar. Eu já sabia que iriam me ameaçar.
Tanto é que foram policiais me alertar, cuidado, que parece que já deram uma ordem para te matar. Eu falei, se os anjos do Senhor estiverem comigo, nada vai acontecer. Ninguém morre de aviso prévio. Eu vou continuar, eu tenho Deus no coração e vamos para cima. Não é possível que a gente vai ficar vivendo com essa máfia aqui o resto da vida. E esses políticos omissos que não querem fazer absolutamente nada. A gente sabe onde está a corrupção é um grande mal do país. Eu alertei o prefeito de São Paulo algumas vezes que está tendo um esquema de corrupção dentro da subprefeitura da Lapa. Ninguém deu ouvidos para mim. E eu comecei a declarar nas minhas redes sociais e em pronunciamentos na Câmara. Se aparecer alguém com coragem, eu vou prender a pessoa dentro da subprefeitura. E apareceu alguém com coragem. Eu entrei dentro da subprefeitura, dei voz de prisão para uma pessoa lá, para uma agente da prefeitura comissionada, foi preso. Ela falou, o dinheiro sobe. Continua lá a subprefeita, o chefe de gabinete e todos os cargos comissionados. Quer dizer, não adianta ficar combatendo a corrupção só com blá blá blá. Você tem que ter atitude. Outro dia eu fui num debate político no interior. Aí o político falou assim para mim, vereador Vinícius, eu também combato a corrupção. Falei, combate? Como que o senhor combate? Me prova como. Não, como? Porque falar até papagaio fala. Quantas representações o senhor fez no Tribunal de Contas do município? Quantas representações o senhor fez no Ministério Público? E qual atitude você fez efetiva do combate à corrupção? Porque se eu colocar minha avó de 102 anos para falar combate à corrupção, ela também vai falar. Ele falou, não, me mostra. Aí o cara ficou meio desconcertado, porque eles não estão acostumados para ir para o confronto. Eles estão acostumados a falar e as pessoas ficarem quietas. E eu não costumo ficar quieto. Então é muito complicado. Eu acho que lá na frente, se Deus permitir me honrar com esse cargo, eu acho que eu vou ter mais força para lutar por aquilo que eu acredito. Quero agradecer a presença, o tempo passa rapidamente, quero agradecer a presença do delegado Palumbo, que passando por Sorocaba, esteve aqui no estúdio Jornal da Band, também agradecer a presença do vereador Vinícius Zait, vereador em Sorocaba também aqui no estúdio, são pré-candidatos passando por aqui. E claro, eu vou finalizar falando sempre, ou fazendo sempre aquela pergunta, vou começar primeiro com o vereador Vinícius Zait. Sempre se pergunta para um pré-candidato ou para aquele que já vai ser candidato, quais seriam suas dobradas, como tem sido essas parcerias, como você tem trabalhado isso aqui na região? Olha, a gente tem trabalhado de uma forma muito honesta e transparente, né? O delegado Palumbo aí, a gente está tendo uma parceria agora, para mim muito me honra, né? Um grande cara, faz um grande trabalho na vereança em São Paulo, um trabalho que nos inspira aqui no interior. E a gente tem mais uma, outra dobrada, mais distante, na região administrativa de Sorocaba. Temos também o Dr. Vinícius, que todo mundo sabe, secretário de saúde aqui, a gente sempre muito fiel e leal, né? E o delegado Palumbo agora veio para agregar ao nosso time também. Tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho juntos. Mesmo questionamento, delegado Palumbo, imagino como que é isso. E para o senhor vai ser essa mesma pergunta das dobradas e uma a mais. Quem é eleito vereador na capital paulista, pode se gabar e dizer, eu vou ser um pré-candidato contando só com a capital? Imagina. Ou não, eu tenho que vir pro interior? Mas de jeito nenhum. Deus não se aleca a soberba, e sim com a humildade. Eu não acredito nisso, não. Eu não tenho muitas dobradas, não. A minha campanha é muito humilde, a minha pré-campanha é muito humilde. Nós não vamos receber fundo partidário, para quem quiser pesquisar lá depois pode pesquisar. E a gente procura andar com pessoas boas. Não são os opostos que se atraem, são as pessoas iguais que se atraem, têm o mesmo pensamento e buscam a mesma coisa, que é fazer o bem. Por isso que nós estamos com essa aliança com o vereador, que muito me honra também. Muito obrigado. Quero agradecer a presença mais uma vez. Jornal da Band segue acompanhando esse DNA do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Próximo domingo, dia 7 às 9 horas da noite, como já é tradição, primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Acontecem na sede, no estúdio principal da Band, na capital paulista. E claro que seguimos acompanhando todo esse cenário eleitoral também aqui no Jornal da Band. Preocupado muito com Sorocaba, com o Votorantim, com nossa região, mas sem se esquecer do estado e também do Brasil como um todo. Obrigado mais uma vez.